Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu tempo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espinhas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermente que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois o lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra da nossa salvação. Vamos encontrando nosso lugar, nos assentando. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Juntos. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Quero saudar a todos franciscanamente, fraternalmente, com a paz e o bem. Quero saudar e agradecer a toda a equipe que fez, que trabalhou, que realizou o acampamento Livrai-nos do Mal. Saudar aos padres que concelebram esta divina liturgia, agradecer ao Padre Bruno pelas palavras de carinho, de deferência para com a minha humilde pessoa. Ele me segredava há pouco de quantas graças este acampamento tem alcançado na vida de muitas pessoas. Mas eu quero acrescentar alguma coisa a vocês. Se porventura você ainda não alcançou a sua graça, a graça que você saiu de casa determinado a pedir, não fique triste. Existe o tempo de Deus. E Deus é soberano, é absoluto sobre tudo, todas as coisas e todos nós. Não determine a Deus o seu logo. Não apresse aquilo que para Deus tem seu tempo. E se porventura, daqui a algum tempo, a graça que você pediu não for alcançada, não fique igualmente triste, menos ainda chateado com Deus. Lembremos-nos da segunda leitura de hoje, tão bela, tão profunda. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Havia um bispo, amigo meu, que hoje está no céu, e ele costumava dizer, é cada pedido doido que a gente faz, no momento de desespero, na hora da raiva, naquele instante de angústia, que se Deus fosse atender aquele pedido insano, na hora ruim da nossa vida, nós estaríamos perdidos. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor na minha vida, na sua. Então, se você pediu uma graça e não alcançou, na verdade Deus pode estar lhe dando um livramento. Deus pode estar lhe dando uma graça muito maior do que aquela que você pediu. Porque como nós rezávamos no Salmo tão belamente cantado, Deus é bom, é clemente, é fiel. Isto é, a bondade de Deus é para sempre. Deus é bom o tempo inteiro. E o tempo inteiro Deus é bom. Mas Ele é também clemente. Isto é, Ele se compadece com os nossos clamores, com as nossas dores. Ele não fecha os olhos à dor de nenhum dos seus filhos. Sobretudo os seus filhos da Canção Nova, também filhos de Monsenhor Jonas Abib. Deus é bom, é clemente e é fiel. É fiel a uma promessa que Ele nos fez. A promessa que ninguém pode nos fazer. Absolutamente ninguém pode nos dar aquilo que somente Deus pertence, a salvação. Somente Deus salva. Somente Deus é fiel ao seu projeto de salvar a nossa vida, do pecado de viver longe dEle, afastado do seu amor, do pecado de viver a vida do joio,
e não ser trigo para Deus. Por isso a primeira leitura do livro da sabedoria nos dizia: não há outro Deus que cuide de todas as coisas senão Ele. Não existe um Deus que possa cuidar de mim. Não existe um Deus que possa cuidar de você. Cuidar, que palavra tão bonita. É muito bonito ter cuidado com a natureza, ter cuidado com as plantas. É importante ter cuidado com o corpo, cuidar da saúde. É importante também cuidar dos outros, dos que precisam, dos que necessitam de caridade. Mas como é importante cuidar da alma, cuidar da sua saúde espiritual. Cuide, não deixe para depois. Cuide da sua saúde, cuide bem da nossa natureza, da casa comum, mas cuide também da sua relação com Deus, da saúde da sua alma. Não existe outro Deus que possa cuidar tão bem de nós quanto o nosso Deus. Ele cuida tão bem de nós que nos ensinou a fazer um pedido. Primeiro nos ensinou a rezar. E a oração que nós aprendemos a rezar com Jesus foi o Pai Nosso. E o primeiro pedido que a gente faz no Pai Nosso não é santificado seja o vosso nome, porque Deus é santo, 3 vezes santo. É que Deus deve ser santificado em nossa vida. O nome de Deus deve ser santificado em minha vida, porque eu fui batizado em nome de Deus Trino. Porque todas as coisas que eu fizer em minha vida, eu devo fazê-las em nome de Deus. Usar o nome de Deus para fazer o bem é ser trigo. Usar o nome de Deus para fazer o bem é santificar o nome de Deus, que é santo. Mas Ele nos ensina no Pai Nosso a pedir: venha a nós o vosso, venha a nós o vosso. Eu quero o reino de Deus. Eu preciso do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é aqui. Isso se chama utopia. O reino de Deus é lá, nos céus. Ele pede que o seu reino venha até nós na forma de uma semente. Do grão de mostarda, que é uma semente tão pequenina, mas que se torna uma árvore frondosa. Essa semente do reino de Deus caiu na terra. É o próprio Cristo a semente, o Logos que se fez carne, a sementinha que foi semeada no ventre de Maria e se tornou carne, homem. Essa semente germinou na cruz, e aos pés da cruz nasceu a igreja, com 12 apóstolos. 12. Hoje somos 1 bilhão de católicos no mundo inteiro. Digo isso não é para o fanismo, para a vaidade dos cristãos. 1 bilhão. Mas se esse 1 bilhão de pessoas, hein, Padre Bruno, rezássemos o terço todo dia, se esse 1 bilhão de pessoas comungasse todos os domingos, se esse 1 bilhão de pessoas fosse caridoso com os pobres, como o mundo seria mais bonito? O mundo pode não ser melhor, porque no mundo vão coexistir sempre o joio e o trigo.
No mundo vão crescer sempre o bem e o mal. Essa história de fazer um mundo melhor, de construir um novo mundo, é utopia. É o próprio Senhor que nos dá essa palavra, que nos garante na sua revelação do Evangelho: o joio e o trigo crescerão juntos. E alguém foi perguntar, os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Queres que vamos extirpar o mal? E o dono respondeu: não! Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Porque o trigo e o joio são plantas muito parecidas. Mas primeiro vem o trigo. Por isso que nosso Senhor diz: o reino dos céus, este que nós pedimos no Pai Nosso: ó Pai, venha a nós o teu reino. Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. O homem primeiro semeou a boa semente. A boa semente é Cristo. A boa semente é o amor. A boa semente é sempre lançada por Deus, que é o próprio Cristo. Mas depois, enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora, enquanto todos dormiam. Nós precisamos ser vigilantes. Por isso que a palavra bispo, episcopo, significa aquele que vigia, aquele que não dorme, para não deixar a fé do povo esmorecer, para não deixar o povo fraquejar na fé. Porque enquanto todos dormem, o inimigo vem, o inimigo se aproveita, e não é com um pesadelo, é com a desatenção, com a displicência. O inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. Deus criou o paraíso, o Éden. Aí veio o inimigo, não por negligência de Deus, o inimigo personificado na serpente, ou simbolizado na serpente, e diz a Eva que convencesse Adão a comer do fruto proibido, porque eles seriam iguais a Deus, teriam o mesmo poder de Deus. E veio então a inimizade. Se tornaram inimigos de Deus, porque quiseram ocupar o lugar de Deus. Ocupar o lugar de Deus. Quem se arvora, quem presume, o presunçoso, que deseja se colocar no lugar de Deus, se torna inimigo de Deus, porque há um só Deus. E assim a gente professa no credo: creio em um só Deus. Professo um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Pois bem, declararam inimizade a Deus, e por causa disso foram expulsos do paraíso. Os portões do paraíso se fecharam, e somente foram reabertos pela cruz de Cristo. Ali a amizade se restabeleceu. Pela cruz de Cristo, o sacrifício redentor no Calvário, as portas do paraíso foram reabertas, porque Cristo nos reconciliou com Deus. E é deste modo que, vencendo o pecado e a morte, todos nós somos reconciliados com Deus. Mas vejam só, voltemos à parábola do joio e do trigo. Quando o inimigo veio e semeou o joio, enquanto todos dormiam, a palavra
inimigo, ela vem do mal. É mal ter um inimigo. Nós não nascemos para ser inimigos de ninguém, a não ser do pecado. Mas tem um mal em nossa vida que é necessário ser derrotado. Cristo já o fez na cruz. Esse é o maligno. Se a gente junta as duas palavras, mal e com inimigo, qual é a palavra que surge? Fazendo aqui um trocadilho, maligno. Maligno é o Satanás e seus demônios. Maligno não é apenas um tumor. Maligno não é apenas o desemprego. Maligno é aquele que destrói a nossa amizade com Deus. Maligno é o mal que destrói a nossa amizade com Cristo. Mas por que então ele diz que o joio não deve ser arrancado? Eu lhes dizia há pouco, usando as palavras do próprio Evangelho, que o joio e o trigo são plantas muito semelhantes, muito parecidas, com um detalhe: o joio tem uma raiz que por baixo da terra ela consegue puxar a raiz do trigo e matá-lo. Cuidado, o maligno é perverso, o maligno destrói. É tão destruidor que ele destrói escondido. Ele não tem a capacidade ou a coragem de destruir frente a frente. Ele destrói pela mentira, ele destrói pela difamação, ele destrói por baixo do pano, por baixo da terra. Mas por que então nosso Senhor diz: não destrua o joio? Primeiro, para preservar o trigo. Se eu puxar o joio, posso arrancar também a raiz do trigo. A segunda coisa mais importante: Deus respeita a nossa liberdade. Respeita tanto a nossa liberdade que você pode escolher entre o bem e o mal. Todos nós podemos escolher entre o amor e o ódio. Podemos escolher entre Deus ou o demônio. Mas cuidado, toda escolha de vida tem consequência. Toda escolha de vida tem consequência. Se eu escolho Deus, se eu escolho o seu amor, eu vou ter as consequências de uma vida no amor. Uma vida boa, como dizia São João Paulo II, na encíclica O Evangelho da Vida, lindíssima. São João Paulo II dizia: todo cristão tem direito a uma vida boa. E vida boa não significa um sofá confortável ou um carro de luxo. Vida boa é ter Deus. Vida boa é ter Deus. Quem escolhe o joio, quem escolhe o mal, quem escolhe Satanás, escolhe também as consequências. Ele engana, é mentiroso, mas é sedutor. Oferece logo as coisas boas e prazerosas, porque ninguém se deixa convencer por aquilo que não é alegre, prazeroso e bom. Deus respeita a nossa liberdade, nos ama tanto, que espera de nós a liberdade para que nós o escolhamos. Escolhamos viver em seu amor, escolhamos viver em sua paz. Mas também Jesus faz uma outra comparação. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que numa proporção vai multiplicando, vai aumentando. Cuidado, existe o fermento do bem e existe também o fermento do mal. O próprio Cristo nos diz numa outra passagem do Evangelho: cuidado,
para não serdes semelhantes ao fermento de Herodes, daqueles que disseminavam ou propagavam o mal. O Papa Francisco, o que nosso Santo Padre, logo no início do seu pontificado, dizia-nos: a igreja deve ser um hospital de campanha, isto é, numa guerra não dá para levar o paciente até o hospital. Numa guerra, o hospital de campanha, e durante a pandemia foram montados alguns, hospital de campanha é aquele que atende o doente na hora. E a doença que nós temos, como consequência da nossa escolha do joio, do mal, se chama pecado. Ah, Padre Bruno, como esse santuário do Pai das Misericórdias vai ser um dia tão bonito, cheio de confessionários, de padres da Canção Nova, como num hospital de campanha, atendendo confissões. Como neste mundo é tão contraditório as pessoas, as coisas, também há uma contradição. Filas da comunhão tão longas e filas de confessionários vazias. Isso é o hospital de campanha. Dar a misericórdia de Deus a quem precisa. Dar o perdão a quem vive angustiado por dentro. Quem escolheu o joio. Quem vive as consequências do mal. Quem descobriu que na sua terapia nunca vai ter perdão e somente vergonha. Como vai ser bonito uma igreja misericordiosa, com filas cheias de pessoas para se confessar e para saírem todas absolvidas, todas perdoadas, todas glorificando a Deus e dizendo: eu entrei pecador e saí justo. Eu entrei arrependido e saí santo. Como é necessária esta misericórdia. A misericórdia que nós podemos ter em forma de caridade, mas a misericórdia que nós devemos ter em forma de perdão. Sobretudo, o perdão do sacramento da penitência, da confissão. Não existe pecado a não ser perdoado, desde que haja arrependimento, desde que haja também o propósito de vida. E como é necessário que saiamos daqui, da Canção Nova, com um propósito de vida. Eu quero ser trigo, eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser uma pessoa mais generosa, mais perdoadora, uma pessoa que não apenas é capaz de fazer caridade, mas sobretudo que faz a caridade por amor a Deus, em nome de Jesus Cristo. Quanta coisa bonita nós temos nesse Evangelho, quanta coisa bonita nós temos ainda para viver em nossa vida cristã, sermos cristãos e testemunharmos a nossa fé. Que Deus seja louvado por este acampamento. Que o Espírito Santo, o nosso intercessor, traduza diretamente no coração de Jesus as dores, os sofrimentos de cada um de nós, as graças que nós tanto precisamos para, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, sejamos atendidos. Amém.